Ju, Olá, pessoal. Olá, Bia. tudo bem? Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite para a Bia. É muito bom estar aqui falando, né, com você, né, Bia? Ô, meu amigo. Sempre é maravilhoso. E eu quero começar falando o seguinte: hoje eu vou deixar a Bia falar bastante, quero ouvir bastante da Bia. O nosso tema hoje é discutir preconceito no transtorno bipolar, coisa que eu escuto o tempo inteiro, seja de pacientes, seja de pessoas conhecidas, e eu quero escutar um pouco da Bia que sentiu isso na pele, né, Bia? É isso aí. Muitos anos, né? Na Muitos estrada. anos, exatamente. E eu quero primeira coisa que quero fazer para vocês, pessoal, um resumo rápido de transtorno bipolar, para daí eu começar perguntando para a Bia. Por quê? Por que transtorno bipolar sofre tanto preconceito assim? É uma coisa que fica na minha cabeça e fica na cabeça de todo mundo que tem transtorno bipolar ou que trata de transtorno bipolar. Pessoal, transtorno bipolar é altamente prevalente, é muito mais prevalente do que se achava há um tempo atrás. Então, antigamente, o pessoal achava que transtorno bipolar acontecia em 1% das pessoas. A gente sabe hoje que acontece muito mais que isso, pelo menos 6%. A gente tem transtorno bipolar do tipo 1, que é aquele mais raro de acontecer, que cursa com mania. A gente tem o transtorno bipolar do tipo 2, que é aquele mais comum, que cursa com hipomania e depressão, e a gente tem outros tipos de transtornos bipolares e transtornos ciclotímicos, tudo isso dentro do espectro bipolar. E por que que então as pessoas têm tanto preconceito assim? Porque bipolar, ele é altamente complexo em termos de sintomas. Porque bipolar cursa muito com depressão. Todos os tipos vão cursar com sintomas depressivos ou episódios depressivos muito mais que episódios de ativação. E, finalmente, aquela pessoa pode passar anos da vida dela em depressão, ela pode passar anos da vida dela ativada e as pessoas não vão acreditar que ela tem o diagnóstico. Então, pronto, quero saber um pouco da Bia. Bia, você chega de cara para a pessoa, todo mundo hoje te conhece, e as pessoas, elas te associaram, obviamente, a ter transtorno Sim. bipolar. Como que é isso para você? Então, eu não tenho mais como esconder. Então, quando eu conheço pessoas novas, eu, inevitavelmente, as pessoas vão saber. Mas eu tenho esse diagnóstico desde os 31 anos, né? Eu tenho 44. Mas desde os 16 anos que eu tenho crises psiquiátricas, vamos dizer assim. Então, nessa minha trajetória, eu sofri vários tipos de preconceito, que assim, não necessariamente são coisas que foram agressivas, nada disso. Mas a falta de informação, né? Porque hoje, que ainda é difícil, a gente tem muito mais conteúdo a respeito do transtorno, né? Principalmente depois da pandemia, quando a gente começou a falar mais sobre saúde mental. Só que a bipolaridade ainda tem um peso, né? Então, por exemplo, eu por muito tempo as pessoas perguntavam o que eu tinha e eu falava depressão. Eu já tinha o diagnóstico, mas é difícil de falar, é difícil até de ouvir, né? Existe aquela coisa do autopreconceito, de falar, eu sou bipolar, né? Então, a depressão, a ansiedade é uma coisa que é mais palatável. Então, as pessoas hoje em dia até falam sobre isso. Mas o transtorno bipolar tem esse peso, né? Então, Mas você fala. começou a ter depressão quando você era adolescente, certo? Você abriu com depressão. Exato. Você abriu com depressão. Depressão em adolescente é ruim, eu fico imaginando, né? Ainda mais há alguns anos atrás, no caso, você está com 40 e poucos anos, há 20 e poucos anos atrás, as pessoas elas entendiam aquilo como se fosse uma crise de adolescente. Ou loucura. Porque o que aconteceu comigo? Eu tive meu primeiro episódio, foi uma síndrome do pânico, foi uma crise de ansiedade, na escola, aos 16 anos.
Na verdade, assim, eu estava numa prova e aí eu fui ficando ansiosa com aquilo, até que em determinado momento cresceu dentro de mim, eu saí correndo da sala, sem nem saber por quê, e fui me abrigar no banheiro. E aí fiquei lá muito assustada, chorando, eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. E aí veio a professora, e aí vieram os colegas, paralisou a prova. Então, assim, todo mundo muito assustado, eu muito assustada. Ligaram para minha mãe veio. Aquilo era uma coisa assim absolutamente desconhecida. E eu vejo agora pensando, eu vejo a reação dos amigos na época, né? Então, tenho certeza que para uma boa parte eu fiquei com uma fama de louca na escola, né? E eu tinha uma coisa que eu não ia mais para a escola, eu ia só para a prova, eu passava mal, minha mãe tinha que buscar. E eu me lembro que tiveram amigos que me apoiaram e tiveram amigos, assim, grandes amigos que se afastaram completamente. Assim, não sei lidar, não sei o que é isso. Então era assim, todo mundo perdido. E aí isso se seguiu de uma depressão. E aí na época era uma coisa, na época, a depressão é uma coisa insuportável. Então era uma coisa insuportável, completamente desconhecida. Então eu achava que realmente tinha algo muito errado comigo, só comigo, né? Aí na época, aí na Não, mas é isso que eu época, queria saber, porque assim, você achava que tinha uma coisa de errado só com você. Nessa época, já na adolescência, você chegou, então, a sofrer bastante preconceito. então, com o tempo eu fui descobrindo, né, que tinha que assim, que eu peguei realmente uma fama. Eu tinha muitos amigos e tal, mas imagina, a Bia vem para a escola, de repente ela tem um surto, né? É um surto. Ela começa a chorar, ela sai, ela chama a mãe. Eu ia muito na sala da diretora, sentava lá no chão da sala da diretora para esperar minha mãe chegar. Porque eu estava com uma crise de ansiedade. Quem tem crise de ansiedade hoje sabe como é que é. Você não consegue ficar nos ambientes, você não consegue ficar com as pessoas, né? Então eu tive isso. Depois se seguiu de uma depressão. E aí, na época, eu precisava muito de ajuda. E eu cheguei para meus pais e falei: olha, eu não aguento mais, eu preciso ir na psicóloga. Porque assim, psiquiatra, na época, nem existia. Era tipo camisa de força, quando eu tinha 16 anos, tenho 44. Então, eu queria ir no psicólogo. Mesmo o psicólogo já era assim: fulano vai no psicólogo. O que será que ele tem, o filho de fulano? Então eu fui a filha de fulano que fui no psicólogo. E aí eu fiquei fazendo aquela terapia, que foi importante para mim na época. E aí, só que assim, eu estava sempre na cama, eu estava sempre falando para minha mãe que eu não aguentava mais, que ela tinha que me ajudar de alguma forma. Mas você achava que você tinha o quê nessa época? Você entendia que você tinha depressão? Os outros entendiam que era depressão? O que você achava? Você achava que você tinha isso por quê? Então, eu cheguei para psicóloga em determinado momento e falei assim: o que eu tenho é depressão. E ela chegou para mim e falou assim: talvez uma depressão leve. Você Estava nem levantava da cama. arrebentada. Então, ela não validou. Ah, mas não importa o nome que leva, na terapia a gente vai tratando, não sei o quê. O nome é a coisa mais importante que alguém pode receber, né, João? Isso daí me deixa tão bravo. É aquela pessoa que fala, ah, não, o que que você tem? Ah, não importa, eu não lido com isso, eu não ajo dessa forma, eu não trato dessa forma. Por quê? Porque isso vai cair na pessoa falando que é a sua forma de ser em algum momento, entendeu? A gente precisa mudar isso. Isso é péssimo, isso acaba com a pessoa por dentro, isso corrói. A pessoa carrega, imagina, se começou na adolescência isso. Isso corrói a pessoa. E você ficou acompanhando. Você melhorou dessa depressão depois de quanto tempo? Uns 8 meses. 8 meses? Olha o sofrimento, porque assim, era uma depressão já muito química, muito física, então realmente o tratamento adequado teria sido medicamentoso e não foi. E eu fiquei lá fazendo terapia esses 8 meses e me lembro que hoje eu sei que essa psicóloga chegou para o meu pai e falou assim, e para minha mãe, a Bia precisa ir a um psiquiatra. E hoje, por eles, eu sei pelo meu pai, de que ele não topou, ele não aceitou. Eu entendo ele. Era muito
muito difícil na época pensar no psiquiatra. Era realmente, talvez, a pessoa psicótica. Ainda é difícil. Imagina naquela época, né? Exatamente. E aí eles não concordaram. E eu fico pensando, às vezes, é claro que assim, e se tivesse acontecido, mas se eu tivesse sido tratada naquela época, será que a minha doença não teria avançado tanto? Eu não sei. Mas, Porque você começou com antidepressivo, né? então, isso foi aos 16. Só aos 27 que eu fui a um consultório psiquiátrico, porque eu entrei numa. Eu tive entre os 16 e os 27, eu me lembro de uma depressão difícil, que eu saí do trabalho, mas era visto como sair do trabalho. Meus pais ficavam bravos. Saiu por quê? Porque eu não conseguia mais. Enfim, eu tive essa depressão, umas duas depressões ao longo dos 16 aos 27, e aos 27 tive uma muito importante. E aí eu me lembro que a mãe do meu namorado, que era uma psicóloga, me levou ao psiquiatra pela primeira vez. E, Quantas depressões você já tinha tido? então é isso que eu estou tentando lembrar. Eu tive aos 16, que foi o último ano da escola, e depois eu tive no último ano da faculdade, que foi uma depressão, mas eu meio que identifico um pouco de estado misto na época. Explica, João, estado misto? Então, mas você sabe que isso é uma coisa que eu também observo, né? Que é o seguinte, no transtorno bipolar, as pessoas, elas não entendem muitas vezes que a depressão, mesmo fora do transtorno bipolar, mas a depressão tem características, e no transtorno bipolar, as mais marcantes são depressões atípicas, e apesar do nome atípico é mais comum, que é aquela falta de energia. A pessoa não se sente necessariamente triste, mas ela sente muitas vezes apática, com falta de energia, o aumento do apetite, precisa dormir muito. E, inclusive, pasmem, claro, tem gente que fala que é cansaço, etc., e não é nada, e é só precisa descansar, mas tem pessoas que falam que a pessoa é folgada, a pessoa, enfim, né? Porque nesse tipo de depressão, a pessoa pode ter um humor reativo. Então, se ela vai, por exemplo, para alguma festa ou está com os amigos, ela até consegue curtir, mas depois cai de novo todo o humor. Então, isso aumenta ainda mais o preconceito. Mas depressão mista, que você estava falando, que também é muito comum no transtorno bipolar, é uma depressão com muita ativação. Então, essa história de ficar depressão de um lado e hipomania e mania do outro, isso daí é só DSM, e hoje o DSM ele já compreende os estados mistos também, que são os intermediários. É quando uma depressão, no caso da depressão mista, ela vai ter ativação. Então, em vez de você sofrer de tristeza, desânimo, falta de energia, você vai sofrer com muita angústia, muito desespero, ansiedade extrema, pensamento acelerado, não pensando em um monte de coisa boa, pensando em um monte de coisa ruim. A pessoa quer dormir à noite, mas chega à noite e fica com muita ativação, ela quer exterminar isso de alguma forma, ela começa a fazer uso de clonazepam, bebida, alguma substância para tentar reduzir essa sensação horrorosa que sente. Isso é depressão mista. E o problema é, as pessoas acham que depressão é só aquela que tem tristeza, choro, culpa e etc, né? Mas e daí? Não, então, aí eu estou identificando essa depressão entre os 16 e a primeira vez que eu fui ao psiquiatra, né? Uhum. E aí, quando eu fui ao psiquiatra, eu estava assim, com uma lista de sintomas tenebrosos que eu ia anotando. Eu tô sentindo isso, eu tremo, eu surro, tipo umas coisas assim, de toda a ordem, assim, tava completamente desequilibrada. E, então, desde as coisas físicas, né? Porque eu vejo que a depressão bipolar, como é uma doença também da energia além do humor, ela, ela pega muito meu físico. Eu tenho dor no corpo com depressão. E, e é claro, toda aquela situação de letargia, de não ter saída, né, pessimismo, desespero. Eu falo que é um desespero calado a depressão, né? É um desespero calado. Por vários aspectos, eu acho. Porque, primeiro, que você fica inibida de falar, e segundo, que os outros ficam inibidos de ouvir, né? Então é um desespero É calado. um desespero calado. Aí eu fui nesse psiquiatra que me medicou na época com antidepressivo, porque eu fui com depressão. Porque
Por que é tão difícil, né, João, a gente chegar ao diagnóstico da bipolaridade? Porque a gente vai ao médico porque tá mal e precisa de uma ajuda. Mas você não vai ao médico em hipomania ou mania porque você está super bem e você quer se tratar. Ou ainda, quando a mania ou a hipomania tem o aspecto mais da irritabilidade e agressividade, alguém vai falar para você, vamos te levar no médico. Você tá louco, né? Então é muito difícil chegar, né, João? Isso, e é interessante esse aspecto da irritabilidade até, porque as pessoas já têm dificuldade de aceitar a depressão. Só que hoje em dia as pessoas até que aceitam o diagnóstico de depressão, mas quando a pessoa ela tem sintoma oposto, por exemplo, sintoma de irritação, sintoma de impulsividade, às vezes está mais briguenta, por incrível que pareça, elas não compreendem isso também como um mecanismo que está acontecendo dentro do cérebro. E daí começa, você é mimada, você acha que você tem sempre razão, é uma pessoa difícil de lidar. Já escutei, inclusive, que a pessoa, no fundo ela é boa. No fundo ela é boa. Pessoa extremamente irritada, brigando. Não, mas ela no fundo ela é boa. Mas quanto tempo, só para eu entender, daí você fez o antidepressivo, quanto tempo do diagnóstico, que abriu o quadro depressivo com 16 anos até o diagnóstico? O diagnóstico foi aos 31. 31, mas... Então, muitos anos, né? Dos 27 aos 31 sendo tratada com antidepressivo. E aí era aquela coisa, antidepressivo para bipolar. Então, parava de funcionar, aí troca o antidepressivo. Não é o medicamento ideal, principalmente sozinho, né? Sem estabilizador de humor. Aí abria uma hipomania. Então, eram épocas que hoje eu percebo claramente que eu era incansável no trabalho. Trabalhava, saía, não dormia, e assim ia, e bebia, e não sei o quê. E que é uma coisa que, no meu caso, se confunde um pouco com a minha personalidade. Porque eu sou uma pessoa mais para extrovertida, sociável. Exatamente. Hipertímica, né? Falante, muito sociável. Né? Você sabe que eu já dei uma palestra lá no seu evento, né? Então, aí o que acontecia? Passava. Então, assim, a Bia é super workaholic. Então, passava. Assim, claro, tinha momentos que eu estava realmente no meu normal. Mas eu vejo que haviam algumas hipomanias ao longo desses anos. E aí, quando eu cheguei aos 31, que eu fui de fato diagnosticada, porque inclusive foram os antidepressivos que deram a virada, né? Tava uma depressão muito resistente, tomei muito antidepressivo, sem nenhuma proteção de estabilizador de humor. E aí tive uma virada para uma mania. E eu tive uma mania importante que me diagnosticou como tipo 1. Sim. Só uma curiosidade, quantos por cento das pessoas que têm transtorno bipolar são tipo 1? 1% é tipo 1. Então eu tirei a sorte grande mesmo. 1% é tipo 1. É o transtorno bipolar, é o subtipo bipolar mais raro que tem. É o tipo 1, é o que tem mania. Mas é o que tem mania, mas não necessariamente é o mais grave. Porque tem pessoas que têm tipo 1 que estabilizam super bem. É que a mania ela é mais intensa, obviamente, que a hipomania. Mas tem gente que tem um tipo 2 e fica tendo um monte de depressão ao longo da vida, não funciona. Tem o presenteísmo, que é aquilo que você vai trabalhar, mas você só está de corpo ali, você não está nem a alma está ali presente, você não está conseguindo, você está deprimido, e a pessoa tem um quadro muito grave, mas é o tipo 1%. Entendi. Não, porque realmente eu vejo isso. Tipo 2, às vezes as pessoas, tipo 2 mais leve. Não, tem depressões igualmente horrorosas. Você pode ter um tipo 1 que não tem tanta depressão, né? Exatamente. Inclusive, depressão, porque muita gente fala assim, o problema é a mania. Sim, também, mas a depressão, ela é muito prejudicial, né? E ela, no transtorno bipolar, eu acho que ela é especialmente difícil de tratar, não é? Exatamente. E interessante isso, porque quando a gente fala de depressão, essa é uma outra coisa que as pessoas não entendem. A depressão, ela pode acontecer no transtorno depressivo maior, mas tem um outro tipo de transtorno que cursa com muito mais depressão, que é o transtorno bipolar. Então, quando a gente está falando de transtorno bipolar, a gente está falando, na maioria das pessoas, de um quadro majoritariamente depressivo. E quando você tem uma depressão bipolar, ela é mais difícil de tratar por alguns aspectos. Primeiro,
porque é muito tratada com antidepressivo, erroneamente por muito tempo, sem o estabilizador. Segundo, porque não existem medicamentos específicos para a depressão bipolar. A gente tem a lorazidona hoje, claro que tem outros aprovados, etc., antipsicóticos, estabilizadores como o lítio, mas é um quadro muito complexo mesmo. Inclusive, muita gente precisa lançar mão de outros tratamentos, como, por exemplo, a ECT. E foi o meu caso. Que aí, olha, se o transtorno bipolar sofre preconceito, você se tratar com o famoso eletrochoque, não tem nada mais estigmatizante do que isso. Que é a eletroconvulsoterapia, né? Mas Quantos anos você tinha quando você fez eletroconvulsoterapia? quantos anos eu tinha? Tinha, vai, uns 35, E 36. você sofreu preconceito? Você tinha um preconceito de fazer? Você era um alto preconceito? Ou as pessoas Mais ou tinham? menos, mais ou menos, porque o que acontece é o seguinte, eu estava numa depressão ali há meses. Então se falasse assim, ó, Bia, a gente vai te dar uma injeção no meio da testa. Eu ia falar, dê. Então, porque estava realmente insustentável aquilo. E, e aí, quando o meu médico falou a respeito da eletroconvulsoterapia, estava eu e minha mãe. Não é gostoso, né? Você falar, eletrochoque. E a minha mãe questionou muito a necessidade e tal, e que eu estava um pouco mais aberta a isso. E, e foi muito efetivo, foi muito tranquilo e muito efetivo para mim. Tanto que eu falo no meu livro, como foi a minha experiência. Tem sim um efeito colateral indesejado, que é uma perda temporária de memória recente e mais do passado que aconteceu comigo. Não é assim, sumiu tudo, né? São eventos, sabe? Tipo, o noivado da minha irmã volta depois de uns meses. Mas é chato, às vezes você tem um emprego. É que você tá com uma depressão ferrada, não tem emprego, né? Você tá de licença. Sim. Mas tem esse aspecto. Mas assim, eu guardei muito isso para mim. Guardei muito esse tratamento para mim. Mas quando você fala que tem mais preconceito, a sua mãe ela ficou assustada, o pessoal fica assustado. Mas, por exemplo, você já teve um preconceito com você mesmo? Já chegou um momento que você falou, olha, não adianta, eu não vou melhorar nunca. Eu vou desistir de tratar. Eu não tenho jeito, ou baixa autoestima. Muitas vezes o bipolar está tomando medicamentos que podem cursar com efeitos colaterais, ou ele não melhora. Isso já aconteceu? De você ter uma questão de um alto preconceito? Não, você falou pensar em desistir. Eu já pensei milhares de vezes em desistir na minha história. Né? Você tem uma depressão que não responde a medicamento, aí você tem uma oscilação para hipomania, aí aquilo acaba, aí você não consegue se comprometer dali a um mês. Não conseguia me comprometer com uma viagem dali a 2 meses, sabe? Não sabia como eu ia estar. E assim, eu aceitei bem o diagnóstico, porque realmente esse nome me caiu muito bem. Não, não, bipolar é difícil, mas tipo, você tem uma doença e tem um tratamento. Tipo, sabe? Não é aquele lá do começo, tem alguma coisa muito errada comigo? Eu sou louca? Não, você não é louca. Você tem uma doença e você vai ser tratada e você vai ficar bem. Agora, quando a gente ouve pela primeira vez que nós somos bipolares, que a gente tem transtorno bipolar e logo vai para sou bipolar, é difícil. Então, quantas pessoas me falam que não aceitam o diagnóstico? Porque é realmente um título que não é legal. Por quê? Porque no nosso repertório, no nosso imaginário, tem aquela pessoa que muda de opinião toda hora, aquela pessoa que tem dupla personalidade, né? Uma pessoa completamente desequilibrada, sendo que, sim, quando a gente está em mania ou hipomania, a gente descola um pouco da realidade, na mania principalmente, e faz coisas que, que não são normais. Então, por exemplo, você ter uma impulsividade e fazer uma besteira e tal, não é legal. Mas o que acontece? Que o bipolar, bem tratado, ele tem uma vida normal com toda a condição de ter um trabalho,
uma família, uma vida profissional. Só que a gente, fora de crise, estável, carrega esse estigma. Exatamente. E sabe uma coisa que eu escuto muito? Quando a pessoa ela recebe o diagnóstico de bipolar e todo mundo da família, ou amigos, ou, enfim, marido, esposa, filho, começa a colocar um rótulo em absolutamente tudo que a pessoa faz. Então, por exemplo, às vezes você chegou, você não concorda com alguma opinião. Exemplo, uma opinião política que X, Y, Z, econômica, etc. Ah, não, você está falando isso porque você é bipolar. Você está falando que por exemplo, o marido fez uma coisa que a esposa não gostou. Fala, não, você já tomou seu remedinho hoje? Você está muito irritadinha. Então, você entende? Então, é carregado de preconceito até nesse âmbito de desconsiderar a opinião da pessoa como se tudo que ela falasse fosse do transtorno bipolar. Você já passou por isso em algum momento, seja no trabalho, seja com amigos, etc? Já. A pessoa te desmoraliza, né? Então, sabe o que me lembra um pouco? Tipo, num casamento, sei lá, aí a mulher tá brava com o marido. Você tá de TPM? Você quer Sim, é morrer. péssimo isso. A pessoa não tem, ela não pode estar brava porque não é uma opinião dela, é alguma coisa que ela tem. É um É a absurdo. mesma É, coisa. Você tá em mania? é. Tipo, nossa, você comprou tudo isso no shopping? Você não tá em mania? Não, não tô. Tava afim, trabalhei, ganhei meu dinheiro e resolvi comprar. Mas assim, então a gente leva esse negócio. Ah, tô chateado hoje. Ah, você tá em depressão? Não, não tô em depressão. Também tenho o direito de ter dias Ah, não vou sair hoje que eu não tô legal. Tá em depressão? Não. Entendeu? Teve uma paciente minha que ela parou de tomar medicação um tempo, porque o marido dela apresentava ela para os amigos assim: ah, tá aqui a minha maluquinha. Olha que absurdo. É. Tá aqui minha maluquinha. Mas é diferente, porque tem gente que acha, eu já ouvi muito isso, que é bipolar, gosta de falar que é bipolar para ficar recebendo atestado, etc. A massiva maioria dos meus pacientes, eles têm horror de pensar que as pessoas do trabalho vão descobrir que trata de bipolaridade. Eu tenho duas histórias para contar a respeito do trabalho com crise psiquiátrica. Eu tinha um. Eu tô fazendo assim que tem uma desgraça de um bichinho aqui. Mas vamos lá. Eu tinha um trabalho numa agência de publicidade e era muita pressão. Eu já estava há muito tempo lá. Aí me trocaram de cliente, era um grande cliente. Então era um desafio completamente novo. Entrou um chefe novo. Então, assim, tava muita pressão, eu não sabia direito o que fazer, nem ele. E aí, um belo dia, tocou meu telefone, eu atendi e. Não, começou a tocar meu telefone, eu não atendi. Eu paralisei, meu coração disparou. Eu falei: infartar, vou infartar. Aí eu saí correndo para o banheiro. Banheiro é sempre um refúgio. E, e fiquei lá, muito desesperada, tendo uma crise de ansiedade. Entrou uma pessoa lá no banheiro e eu pedi para chamar a gerente de RH, que ligou para minha mãe. E a gente de RH, que era muito legal, me levou no carro da minha mãe e eu fui embora. A partir daí eu não voltei. Então começa daí. Bia, que está sentada lá na sua mesinha, tocou o telefone e sumiu. Então imagina o que não rolou na cabeça das pessoas. Mas o que aconteceu com a Bia? Mas o que aconteceu com a Bia? Aí alguém fala, não, porque ela teve um negócio aí, se trancou no banheiro. Aí já espalha aquela história. O que eu pedi? Férias. Por quê? Na minha cabeça não existia licença médica para aquele tipo de coisa. Você tem quebra um braço, você tem uma, sei lá o que, uma pneumonia, você tem licença médica. Agora, para mim, aquilo ali não era passível não era doença praticamente, era um desequilíbrio. E aí, eu pedi férias. Aí gastei lá 30 dias de férias tentando me tratar. Só que a gente sabe que muitas vezes o resultado não vem nem em um mês. Eu não melhorei. O que eu fiz? Pedi demissão. Para não falar sobre aquilo lá, que eu tinha vergonha,
sobre o que eu estava passando e sentindo, eu pedi demissão. E aí, tempos depois, eu estive numa outra agência trabalhando, e aí eu entrei também numa depressão terrível. Eu me lembro que era um cliente multinacional e era meio em inglês, meio em espanhol, meio em português. Eu passei a não entender nada que as pessoas falavam. Eu estava com a cabeça tão lentificada que a minha chefe falava até coisas assim em português, quando ela terminava de falar, eu não sabia nada que ela tinha falado. E eu me lembro que eu recebia e-mails. E aí eu falava, vou responder um e-mail hoje. Vou tentar responder um. Chegava no final do dia, eu não tinha respondido. Então, assim, uma depressão horrorosa. O que eu fiz? Pedi demissão. Não falei nada, pedi demissão. E aí eu fui passar no médico do trabalho e ele falou assim, por que você está saindo? Aí eu não me aguentei, comecei a chorar. E falei, porque eu estou em depressão. Ele falou, então você não pode se demitir. Aí eu falei, como não? Pelo amor de Deus. Eu quero ir embora, eu não consigo trabalhar. Não, você não pode. Você está com uma doença, você vai tirar uma licença médica. Foi a primeira vez que eu entendi que aquilo era uma doença. E eu tinha direito à licença médica. E aí eu ia fazer Mas você igual. me contando, eu fico pensando, porque você é uma pessoa muito alegre, você é muito divertida, você é engraçado, seu livro é muito divertido de ler, mas, meu, como você sofreu, né? Como você sofreu. E é interessante porque o mecanismo de dor cerebral de uma depressão, ele é igual o de uma dor, ele é muito semelhante a uma dor crônica, não aguda, mas crônica. Então, é uma dor. E as pessoas elas não entendem isso, é uma dor horrorosa, que é o que você falou, a pessoa sofre calada. Então, meu, olha como você. E como as pessoas sofrem, como as pessoas elas acham que elas não têm direito de tratar isso, né? Como você falou, não, mas peraí, eu achava que para isso não tinha possibilidade de eu ficar afastada para tratar. Que Eu tenho. absurdo. É um absurdo. Eu tenho uma coisa que às vezes eu comparo, que é assim: eu tive um acidente de carro muito sério e eu quebrei muitas costelas. E a dor de uma costela quebrada é uma coisa insuportável, uma costela trincada. Eu tive várias fraturas. Uma dor horrível, morfina, não sei o quê. Não se compara à dor da depressão. A dor da Não, depressão é muito pior. é As pessoas isso. falam, é inacreditável o que você está falando, não é possível. É. É uma dor da alma que assim é uma coisa que E só quem teve sabe do que a gente está falando, por quê? E outra, já quantas pessoas, juro para você, já tive acho que umas 4, 5 pessoas que foram no consultório, que são pessoas que falam por aí, etc. De pessoas que pregavam contra a depressão, achava que era frescura, e depois foram e passaram a falar diferente nos lugares, etc. Porque sentiram na pele e falaram, eu achava que isso não existia. Mas, putz, eu senti o que é isso. Olha que absurdo. Como que você fez com seus relacionamentos, Bia, para contar do transtorno? Você contava do transtorno bipolar? Como que, quando você deprimia, que você falava? Você era aberta? que tipo de relacionamento? Amoroso. A pessoa amoroso. Nossa, isso aí é um desafio assim enorme, porque você conhece uma pessoa, vamos ver, Tinder, vai. Você conhece uma pessoa, começa a sair, vai indo bem. Não precisa ser o Tinder, mas esse exemplo está bem atual. Em que momento você vai falar para essa pessoa que está gostando de você, que você tem transtorno bipolar? Isso é uma É. bomba E que você toma medicamento, né? que você toma medicamento. Exatamente. E assim, hoje em dia, um Rivotril legalizou, né? E porque eu tenho ansiedade, às vezes tenho um Rivotril na bolsa, não sei o quê. Ou até já tive uma depressão, tomou o quê? Fluoxetina. Agora tomo um antipsicótico. Lítio, o pessoal morre Lítio. de medo. Então, é claro, em algum momento isso vai ter que ser conversado. Tem gente que tem o diagnóstico que nunca contou para o marido. Eu sei, Nunca eu contou sei. para o marido. Assim, e agora é muito
engraçado, porque eu sou separada e eu tenho um namorado e eu não tenho mais opção de contar ou não contar. A pessoa pega meu nome, Bia Garbato, joga no Instagram, tá lá, bipolar sim, louca, só que eu não quero. Escritora de livro justamente sobre isso. Então eu lá falando nas lives. Então, quando eu conheci esse meu namorado, ele logo descobriu o meu Instagram lá e viu do que se tratava. E ele falou assim pra mim, até por uma mensagem de WhatsApp, eu não entendo muito dessa característica bipolar. E aí eu falei, ele vai pesquisar isso, eu vou dizer logo. Aí eu falei assim, então, não é uma característica, é uma doença mental. É Uhum. só para os fortes. É só para Uhum. os fortes. Você fala assim, não, eu vou namorar essa menina. Uhum. Então, assim, é porque eu hoje eu falo com uma naturalidade muito grande. Uhum. Eu tô aí na rede social provando que eu tô estável, que eu tenho uma vida normal. Uhum. Então, foi uma coisa completamente diferente isso. E ele encarou, tá comigo. Mas eu percebo que em alguns momentos, é recente, ele fica esperando acontecer uma crise. Um misto de medo e curiosidade, sabe? No que eu entendo. E eu espero que ele nunca tenha contato com isso. Mas a pessoa está ali te conhecendo, vendo o que é personalidade, a sua personalidade, o que não é. Que traço é esse de bipolaridade que vai vir aí? Mas você sabe que quando você conhece muito bem do quadro, quando você tem plena ciência, você tem um autoconhecimento muito importante do transtorno bipolar, mesmo que você pode acontecer de ter uma, sei, pode deprimir, pode, mas você já está tão ciente que isso ajuda tanto, porque você falou, acho que eu não estou legal, acho que eu vou mandar mensagem para o psiquiatra, vou conversar com o psicólogo. Então isso diminui muito o medo. Mas isso está sendo no relacionamento atual. Você contou, o que você falou, as pessoas botam em qualquer lugar, sabem que você é escritora disso, que você tem transtorno bipolar. Como que era antes? Você contava? Então, é porque eu recebi o diagnóstico quando eu estava casada. Então, o meu marido me apoiou muito. Ele foi muito bacana na época, porque ele também acompanhou muita depressão e, e tal. Então, eu não passei por essa situação como muitas pessoas passam. E eu tenho, é engraçado também, com pessoas que eu conheço, pessoas novas, né? Qual o seu nome? Bia. Ninguém sabe que eu sou Bia Garbato, autora do livro A Bipolar que fala na internet. E aí é tal história. Se você fala que é bipolar logo, a gente não sabe qual é o repertório daquela pessoa, que tipo de conhecimento ela tem a respeito, quais são os preconceitos que ela tem. E aí você fala assim, nossa, preconceituoso. Gente, não é bem assim, não. A pessoa não sabe, é uma doença desconhecida, né? Esse termo bipolar, ele é usado amplamente para dizer que a minha sogra é louca. Minha sogra é bipolar, o meu chefe cada hora fala uma coisa doido, bipolar. Então, assim, não é, não dá para culpar muita pessoa, né? E aí eu quero que a pessoa me conheça por quem eu sou, né? Então, isso é uma coisa, João, que eu estou aprendendo. Porque como eu estou há 2 anos falando que eu sou bipolar e com a maior naturalidade, para mim, eu descobri que isso para mim é como se eu falasse que eu tenho hipertensão. Mas é isso mesmo. E quando você falava, eu estava pensando em falar sobre isso, porque olha só como é forte o transtorno bipolar. Quando você fala, olha, eu sou bipolar, mas olha que interessante, falar a Bia bipolar. Ninguém fala o João, o cardiopata. Por exemplo, eu tenho uma doença intestinal inflamatória, eu tenho doença autoimune. Ninguém fica falando assim, o João aquele com doença autoimune, com doença. Ninguém fala isso, mas engraçado, com transtorno bipolar isso fica muito forte, É né? o Olha apelido. lá, aquela bipolar. Então, peraí, mas bipolar estável. Estável, e aí? Estável, ponto. Quando eu vou escrever relatório para as pessoas levarem medicamento no aeroporto, para ir para outro país, sei lá,
É muito curioso isso, porque eu preciso deixar claro que tem transtorno bipolar e está estabilizado. Porque senão, uma vez já deu problema. É Acredita? mesmo? Bipolar não, mas e agora? A agência de viagem falou, não sei se você vai conseguir embarcar. Daí eu tive que fazer Nossa, tudo de novo. Então, olha como que é forte isso. é Para terrível. filho, porque você tem um filho, né? Como que foi contar para ele, Bia? Então, eu tive depressão pós-parto. Então, a minha vida e a dele já foram pautadas desde o começo por episódios, né? Então, eu tive uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto é super, hiper estigmatizante também. Ela tem um caráter a mais de estigma, que é o seguinte: é a mãe que não passeia com o filho, é a mãe que muitas vezes não amamenta, é a mãe que não dá banho no filho. Que mãe é essa? Então, quando você tem depressão e você é o vagabundo, a mãe, ela é aquela péssima mãe, que não cuida do filho, que não tá nem aí. Então já tem por aí. Aí eu tive a depressão pós-parto e ao longo da minha história com ele, eu fui tendo momentos mais de depressão, né? E eu, na época, ele pequeno, eu conversava, olha, a mamãe não tá bem, a mamãe tá chorando, mas não tem nada a ver com você, filho. A mamãe às vezes chora, isso faz parte. As minhas depressões não tem muito choro, por acaso, né? Mas às vezes eu usava esse. Porque como materializar para ele o que é uma depressão? É difícil de eu explicar para uma amiga minha, É, né? Então, é verdade. só que aí, quando eu fui lançar o livro, ele tinha 11 anos. E aí eu falei, pronto, agora mamãe bipolar. Bipolar sim, agora vamos nessa. E aí eu expliquei para ele, de uma maneira suave, mas eu não escondi, não. Eu expliquei para ele. E também falei, olha, a mamãe está bem, a mamãe tem toda a condição de cuidar de você, tá, 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 tá. Beleza. E aí tava para vir o lançamento do livro, ele chega para mim e fala assim, mãe, posso convidar meus professores para o lançamento do Bipolar Sim? Aí eu já gelei, porque eu falei, imagina a sala dos professores, não, porque a mãe do Totonho é bipolar, não sei o quê. Eu falei, ah, filho, nada a ver, não deixa pra lá, tá, tá, tá. Passa uns dias ele, mãe, posso convidar meus colegas? Eu falei, pronto. Já imaginei os meninos, pai, o que que é Rivotril? Eu falei, não, filho, acho que não tem a ver, não sei o quê. Só que aí, quando foi chegando a data do lançamento, e eu percebi que ele ficava chateado quando eu dava essas respostas, eu falei, gente, esse menino tá com um orgulho danado de mim. Ele tá com orgulho da mãe ter coragem de falar sobre essa condição, de lançar um livro. Minha mãe lançou um livro. E aí, quando eu me dei conta, eu fiquei muito emocionada. Eu tô me segurando aqui porque eu tô de rímel. Mas ele chegou e falou assim: peguei um bolinho de convite, dei para ele e falei assim: ó, chama os professores, chama os seus amigos e não esquece da tia da cantina. E aí, de fato, houve professores que foram e colegas com os pais que foram. Então, assim, hoje ele lida bem com isso, mas é dificílimo. Dificílimo você. Como é que você fala pro seu filho que você tem transtorno bipolar? É dificílimo. Não, você fala, e é a segunda vez que eu escuto isso, eu fico emocionado de novo de escutar, né? E é dificílimo. É dificílimo, sim. E eu vejo que muito bipolar tem muito medo de ter filho, justamente ou porque não sabe como vai falar, ou tem medo do filho ter alguma coisa, ou acha que não vai dar conta da gravidez ou que vai deprimir. E pior, isso para mim, juro para você, é uma das coisas que me deixam muito irritado. Às vezes eu escuto umas coisas que eu já estou acostumado. Então, preconceito bipolar, paciente falando que fulano falou tal coisa, isso eu já escuto o tempo inteiro. Mas, ó, médico que pede para bipolar tirar todas as medicações na gestação, isso acaba comigo. Porque existem medicamentos que não podem de fato. Sim. Mas existem medicamentos que podem, que devem. E aqui o intuito não é ficar entrando nesse embate. Mas isso acaba comigo. Isso para mim é um horror. Isso para mim é filme de terror. Mas você realmente, essa história do seu filho eu acho muito interessante, Bia.
E o que você escutou? Qual que é para você o mais difícil, do seu ponto de vista, de ter que lidar com a crítica alheia ao transtorno bipolar? O que para você foi a maior barra que você já teve que enfrentar? É engraçado que os maiores preconceitos que eu sofri por conta do transtorno bipolar vieram de alguns, mas especificamente de um profissional da saúde. Eu fui no. Era uma médica, né? Então eu fui numa médica e eu estava com uma dor muito aguda no rim esquerdo. Eu estava, depois eu vinha saber com uma pielonefrite, uma infecção no rim, uma coisa que tem uma gravidade, né? Que pode virar uma infecção generalizada. E eu cheguei lá, eu estava com muita dor, eu estava pálida, eu estava torta. E aí essa pessoa começou a me fazer 1000 perguntas a respeito da minha história. Eu lá morrendo, e ela foi porque ela queria fazer sei lá. E aí, lá pelas tantas, alguma doença crônica que você tem? Sim, asma e transtorno bipolar. A partir daí, ela mudou. Parecia que ela não me ouvia mais, as minhas reclamações físicas, né? Então ela falava, eu falava, não, porque eu não sei o quê. Não, se acalma, se acalma. Eu tô calma, eu tô com uma dor. Né? Aí depois, é, não, porque você tem que se acalmar, você tem que dar a volta por cima disso. Eu assim, como é que eu vou dar a volta por cima de uma dor? Né? Porque Uhum. ali eu virei bipolar. Aí essa pessoa me examinou, parece que ela desconsiderou tudo, ela falou que eu estava com um problema de coluna. Eu saí de lá, tomei uma medicação incorreta, fui num ortopedista, tudo isso porque ela não me escutou. Ela simplesmente desconsiderou o que eu estava falando lá, tudo virou dor emocional, né? Então, isso aconteceu, foi muito difícil. Eu recebi um diagnóstico incorreto, porque é isso, vamos lá, Bia. E eu assim, não, tá tudo bem, eu tô bem, eu só tô com uma dor. E aí eu também tive uma outra história. É chato falar essas histórias, mas é real, então eu vou ter que contar. Não, Uma conta. vez eu fui numa coach profissional. Eu tava coach de carreira, né? Então eu estava super confusa, eu era publicitária, tinha estudado design de interiores, eu gostava de escrever, e aí eu não sabia muito o que fazer, estava naquele momento que eu já não tinha mais uma carreira, uma vida profissional, porque o transtorno bipolar, ele cobra esse preço, né? Então você, por exemplo, tem lá um emprego, não sei o quê, uma carreira, aí você tem uma crise muito forte, muitas vezes você paralisa tudo. Então, como a minha vida foi pautada por essas crises, chegou um momento que eu já não tinha uma um trabalho, fazer alguns freelances conforme dava e tal, e eu resolvi fazer esse coach profissional. E aí eu falei com ela 1 hora no telefone, ela achando interessante e tal, as coisas que eu tinha feito, não, vamos fazer o trabalho, não. Quando tava para desligar, eu falei assim, então, eu tenho transtorno bipolar. Não, ela falou assim, eu vou ver um horário para você, tal, deixa eu ver minha agenda, tal. Falei, eu tenho transtorno bipolar. Aí ela falou, é? Tá legal, então eu volto a te escrever. Desligou. Ela me manda uma mensagem dizendo que ela estava sem horário para mim. E depois eu descobri que ela nem estava, porque meu irmão ligou para ela 2 dias depois e conseguiu um horário. E ela falou assim: mas eu vou te indicar uma outra profissional. Tá bom, mandou o contato. Eu ligo para essa outra profissional, começo a dizer: então, é porque eu trabalhei em agência, agora eu não sei, publicitária, decoração e tal. Ela ouviu falar. Ao final, ela chegou e falou assim: sim, mas como você quer que eu te ajude? Eu falei: não, eu quero que você me ajude a entender que caminho profissionalmente eu devo seguir. Aí ela falou: não, mas eu não trabalho com carreira. Eu falei: mas você faz o quê? Eu sou psicóloga. Ou seja, ela me mandou uma psicóloga. Como se eu, bipolar, não tivesse uma psicóloga, né? Uhum. Então ela resolveu que ela tinha que me encaminhar para uma E psicóloga. Eu falei: não, obrigada. como se bipolar não trabalhasse, porque as pessoas têm a ideia ainda, isso também é muito curioso, a ideia é que bipolar está no
que antes se chamava de hospício, tá lá dentro, ou é uma pessoa que está escondida da sociedade. E, gente, bipolar, sai na rua, você vai ver bipolar. Você vai, sei lá, pegar um ônibus, pegar um Uber, o seu chefe, o seu colega, o seu marido, o seu filho, sua esposa, seu amigo, tem transtorno bipolar. Você vai enfrentar, você vai estar em contato com pessoas que têm transtorno bipolar. A gente conhece milhares de pessoas, a cada 108 vão ter o espectro. Incrível, né? Pelo menos 6. Então, assim, é curioso essa coisa. Não, você tem transtorno bipolar, não quero falar com você. Tá, então você para de falar com um monte de gente, porque então muita gente tem. Só que muita Uma gente não é empresa, diagnosticada, não uma fala. empresa pequena, 25 funcionários, se a gente for nessa porcentagem, tem dois. Uma empresa de 50 pessoas tem quatro Exato. bipolares. Então, assim, e tem muito, hoje em dia eu conheço muito bipolar, né? Porque as pessoas me procuram. Tem muita gente bem-sucedida. Tem. Em todas as áreas. Ou Profissionais, casamento, tudo, maternidade. Então, assim, é muito possível. E você tratar. É fácil? Não, é terrível. E quando eu fui diagnosticada, a primeira vez, eu ouvi que eu era maníaco-depressiva. Que assim, se já é muito difícil você aceitar que você é bipolar, você falar que você é bipolar, você é maníaco-depressivo, só por Jesus. Esse nome, que graças a Deus não se usa mais, né, não, praticamente, não. A partir do DSM-3, a gente fala transtorno bipolar. com a Lá em graça de Deus. 1980. Com a graça de Deus. É a primeira vez que eu fui num psiquiatra, foi quando eu tive uma depressão muito ferrada, eu tive muito antidepressivo, eu cheguei lá, eu já estava 2, 3 noites sem dormir, numa alegria absoluta, dizendo que eu estava curada. E aí eu falei tudo que estava acontecendo para ele, e ele falou, você é maníaco-depressiva. E tava eu e minha mãe. A gente ficou assim, maníaco do parque. É Veio isso. na minha cabeça de primeira. E aí eu fui pedir uma segunda opinião para uma outra psiquiatra, com quem eu falei sem respirar durante uma hora, que ela viu claramente que eu estava em mania. E aí ela falou transtorno bipolar. E mesmo assim, o meu pai, que estava na consulta, chegou para ela e falou assim: como você pode dizer uma coisa dessas a respeito da minha filha se você nem a conhece? Não é melhor você observá-la por uns meses? E ela falou, eu nunca esqueci que ela falou assim: se eu deixar ela sair dessa maneira daqui desse consultório, vai ser negligência médica. Então, como Que, você vê, é muito difícil para o meu pai ouvir. Tem uma coisa, mãe, desculpa, mas meu filho já estava com 5 anos, eu com diagnóstico de bipolar nas costas há um tempão. Perguntava para minha mãe o que eu tinha, ela falava depressão pós-parto. O menino já criado. uhum. Porque o que acontece? É difícil para mim falar transtorno bipolar, imagina para minha mãe, né? E é curioso, até vi uma pessoa falando agora, que subiu, não consegui ver quem é, mas eu achei interessante, porque muita gente acha que quando você fala que você tem transtorno bipolar, você está fazendo um vitimismo. Tem essa. Falar, não, tô com depressão, não. Então você é vítima, né? Você que está querendo ser vítima. Não, você não está querendo ser vítima, você está com depressão, você tem transtorno bipolar, você quer tratar, você está lutando. Então, eu acho uma coisa assim, ainda a gente conversa aqui, conversa cada vez mais, as informações estão aí, mas é algo que o bipolar ele precisa ficar lutando muito ao longo da vida e a gente que trata também precisa ficar toda hora ali falando, não, mas espera aí, isso é do transtorno bipolar, espera aí, você não é assim, não é sua personalidade, você precisa tratar isso, você precisa tratar isso. Uma coisa que eu queria que você falasse, Bia, para as pessoas muita gente que está aqui ou acompanha as mídias sociais, ou são pessoas que não estabilizaram, estão buscando estabilizar, estão fazendo muito bem de buscar informações, inclusive no seu livro, que é um livro fantástico, que é Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero, que está aqui. Isso, fantástico, recomendo esse livro mesmo, porque as pessoas podem buscar apoio nesse livro, é um livro muito fácil de ler. E Leve, né, João?
muito leve. Você conseguiu transformar uma coisa pesada numa coisa leve e, ao mesmo tempo, não escrachada. Porque alguém que pudesse querer transformar uma coisa tão pesada numa coisa leve poderia acabar indo para um lado mais cômico, até desrespeitando o próprio transtorno. E você não faz isso em nenhum momento. Então, você conseguiu transmitir de uma forma, eu diria, perfeita esse livro. Obrigada. Recomendo para muita gente mesmo. Obrigada. Muita gente, então, busca porque não está estável ainda ou porque tem familiares, parentes, amigos que não estão estáveis. Isso, como eu disse, é excelente, porque você busca uma nova informação, mas, por outro lado, cria o que, em termos técnicos, fala uma bolha epistêmica, ou seja, você dá a impressão, cria um viés que todo mundo não estabiliza. Nenhum bipolar nunca estabiliza. Isso não é verdade. É difícil pra caramba. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão aqui e não estabilizaram, um pouco sobre isso. É possível estabilizar? Como que é a estabilização? E eu falo isso pensando num paciente recente, que ele passou comigo, eu falei para ele, não, mas está tudo certo. Ele falou, mas vai mexer na medicação? Eu falei, não, você está estabilizado, você está estável. Ele começou a chorar. Do nada, ele começou a chorar. Ele falou, não, eu estou estável. Então, é algo que é difícil, sim, mas que muitas pessoas estabilizam com o transtorno bipolar. Queria que você falasse um pouco disso. Então, cada um tem uma jornada, né? Então, muitas vezes você vai no tratamento, acaba sendo uma tentativa e erro, né, João? Porque cada um responde de uma certa maneira àquela composição da medicação. É claro que, assim, um profissional experiente como você já tem aí, é quase, eu falo, uma alquimia, né? Você já tem, ainda mais sendo um especialista, né? Porque eu já passei por alguns generalistas e é uma doença que é desconhecida e difícil até para profissionais da saúde, né? Da saúde mental. Mas assim, eu mexi muito em remédio, eu pensei que nunca eu ia resolver aquilo. Chegou um momento que eu já estava bem, mas uma depressãozinha de fundo que me cobrava um preço. E eu falei, isso vai ser o resto da minha vida. E não foi. E não foi. Eu tô há 6 anos estável. Eu sou bipolar tipo 1, que eu soube agora que é 1%. Eu tive uma mania gravíssima. Eu tive depressões tenebrosas. Eu fiz eletrochoque e eu estabilizei. Há 6 anos eu tenho uma vida normal. Então eu acho que eu já sou uma esperança ambulante. É o que as pessoas me falam, eu estou repetindo o que eu ouço. Que é o seguinte, cara, se ela chegou lá, eu posso chegar lá. E pode. E muito mais rápido do que eu. Porque eu tive uma longa estrada de desinformação, de preconceito. E outra, hoje é uma coisa ser diagnosticado com transtorno bipolar. Quando eu fui, não tinha. Aí, esse joia. Eu não conhecia nenhum bipolar, zero. Hoje eu conheço um monte de gente. Você que tem transtorno bipolar e está me conhecendo, me conhece, já conhece pelo menos um. Mas assim, me falaram, antes da pandemia, né? Que na pandemia a coisa começou a esquentar. Mas antes da pandemia, falava assim, tem uma bipolar tipo 2, tá. Eu me dá o telefone, sabe? Eu passava a mão no telefone para conhecer mais um bipolar. Né? Então, assim, hoje a gente tem mais informação, a gente tem mais profissionais qualificados na doença. Então, é possível, o caminho pode ser, se Deus quiser, mais curto do que o meu, e dá para chegar lá. É difícil? Tem efeito colateral? Tem. É uma chatice. Mas dá. Mas rola. Sabe? É possível. Poxa, legal pra caramba. Eu queria te agradecer muito. Pessoas sugeriram outros temas aqui pra gente e a gente pode deixar para uma próxima. Queria agradecer todo mundo que está aqui, pessoal, e falar assim que se você tem transtorno bipolar ou você está lidando com alguém que tenha, é algo que existe tratamento, sim, é algo que as pessoas tratam, as pessoas elas estabilizam, existem quadros resistentes ao tratamento, como o da Bia,
mas você viu que mesmo ela, vocês viram que depois de muito, ela estabilizou, ela está bem. Então, é possível. A gente precisa passar essa mensagem. Não é preguiça, não é falta do que fazer, não é má vontade. Isso é preconceito que a pessoa ela carrega e ajuda a destruir ela por dentro. Muitas vezes, muito mais que o próprio diagnóstico. Então, eu queria primeiro te parabenizar, Bia. O que você faz, essa exposição, acredito que não tenha sido nem um pouco fácil. Não. Exposição, porque você abre a sua vida, né? E quando você abre, você é passível, óbvio, de ter pessoas que viram fãs, mas também é passível de muitas críticas. Muitos Então, julgamentos. muito julgamento. E é engraçado que, assim, eu tive essa motivação de escrever o livro para que outras pessoas não se sentissem sozinhas e loucas, para lutar justamente contra o preconceito e a estigmatização, para trazer informação. Dessa maneira que eu procuro não ser leviana, porque é uma doença difícil, mas eu trago uma coisa mais leve, um pouco mais divertida. São histórias para ler, rir e chorar, que é o subtítulo do livro. Mas então eu tive essas motivações. E inclusive também esse processo de sair do armário, que eu falo que também foi muito positivo para mim. Porque eu vivia nessas, né? O que que você tem? Depressão, né? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu tenho essa motivação toda pelos outros e por mim, vamos, pulei do armário. Mas eu vou te falar que me deu um medo em duas situações. Uma, de pais dos colegas dos meus filhos não deixarem os filhos virem brincar na minha casa. Ou ficar sob minha responsabilidade. Depois que eu falei que era bipolar. É engraçado, é uma situação específica que foi o que me passou pela cabeça na época que eu falei, quando eu ponderei se eu ia falar. E também aquela coisa que eu também eu faço também uns freelas de texto, escrevo para as pessoas. Também fiquei com medo disso. Falei, será que a pessoa vai confiar que eu vou entregar no prazo? Olha só. E, e eu entrego antes do prazo, tá? E eu só a melhor tarde do seu filho vai ser na minha casa. Então, mas dá esse medo. Isso é uma pequena coisa, né? Porque as pessoas falam, é para eu contar para todo mundo que eu sou bipolar? Aí eu falo, não. Eu faço, eu faço a mesma coisa que você, não sei o quê. Eu falo, não. É o seguinte, pode fazer. Primeiro, esteja estável. Não vai fazer uma live mania para contar para a galera que você quer bipolar. E assim, também não vai falar em depressão, porque você também não vai conseguir contra-argumentar, explicar, e não vai ser daí que vai vir ajuda. Então, primeiro, esteja estável. E ciente que vão vir muitas coisas boas, mas vão ter consequências ruins. Infelizmente, hoje é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, afetivo bipolar. Hoje é um dia de conscientização e, se Deus quiser, que a gente avance um pouco em relação a esse preconceito quando a gente traz esse tipo de informação. Mas ainda é. Esse joia aí, ó, tá vendo? Vai ser joia. Eu e João estamos aqui lutando muito para que dias melhores venham para bipolares e familiares e pessoas que lidam com isso de alguma maneira. Com certeza. Vou deixar essa fala bonita sua agora no final. Agradecer todo mundo que está aqui, pessoal. Boa noite. E com certeza vou chamar novamente a Bia, que é uma grande parceira, para vir falar aqui para a gente. Um grande abraço para vocês. E Bia, um grande abraço, muito obrigado. Um beijão e obrigado por tudo, João, viu? obrigada a você. Muito obrigada para as pessoas que assistiram. Tem muitas lives rolando hoje que eu sei, então vocês estão aqui conosco. E foi muito gostosa a live, João, grande parceiro. E ainda tem muita coisa aí para a gente fazer, né? Para informar e, e para estar junto aí a favor dessa conscientização. Então, um grande beijo, boa noite a todos, boa semana. E brigadão, João. Um beijão grande para você. Até mais, gente. Tchau, Tchau. tchau. Mamãe gritou, boa, Bia! Até mais.